Estamos de volta com o programa Conversa Franca, que hoje tem como tema a questão das chuvas aqui na cidade de São João del Rei e também na região. E para falar sobre o assunto, nós convidamos o chefe da Defesa Civil, Pedro Henrique Santana Pereira, e também o assessor de comunicação do 2º Pelotão do Corpo de Bombeiros, Cabo Giovanni. Nós já nos falamos no bloco anterior, né? Bom, a gente estava falando a respeito dos cuidados aí com esse período de chuva, inclusive especificando que essa época realmente é a época com as chuvas mais fortes. Pedro, eu gostaria de saber, assim, a pessoa, o que ela deve observar? Você começou a falar um pouco no primeiro bloco da questão de deslizamento de terra, observar isso, mas dentro de casa, vocês observam muito também a questão das trincas, né, e coisas nesse sentido. O que o morador, uma pessoa, deve observar para ter esse cuidado aí nessa época do ano? Principalmente, as principais observações que tem que existir são nas áreas de deslizamento, porque no caso das áreas de inundação, existem sempre as previsões meteorológicas, tanto que esse ano, no final da semana, nós até lançamos um alerta, e isso foi enviado para a mídia em geral, foi noticiado em várias rádios, até aqui na TV Campos de Minas também. Então, no que diz respeito às inundações, é sempre prestar atenção nas chuvas e na cheia, aqui, principalmente do córrego do Lenheiro, que é o que, em regra, causa os maiores danos à população, apesar da gente ter outros córregos. Então, no que diz respeito às inundações, prestar atenção, fazer esse monitoramento das chuvas, da cheia do córrego, que na maior parte das vezes é possível, de certa maneira, ter alguma previsão. Olha, tá enchendo, parece que vai escoar um pouco, vai sair do córrego, há um perigo, um risco de atingir as casas, e geralmente nessas situações a maior parte dos moradores já tem um certo hábito de passar por isso, então os próprios moradores já sabem como lidar. No que diz respeito aos deslizamentos de terra, é muito importante que os moradores façam esse monitoramento. E o monitoramento é em que sentido? É prestar atenção justamente no estado em que está o barranco, ou o declive, como nós chamamos na Defesa Civil, o talude. Se houve algum movimento de terra, algum movimento de massa, se houve algum deslizamento, se no imóvel também apareceu alguma modificação, como alguma trinca, alguma rachadura. Então, no que diz respeito aos deslizamentos de terras, o mais importante a se analisar é ver se houve alguma modificação na situação fática. Se, como eu já disse, teve algum movimento de massa ou surgiu algum risco estrutural no imóvel. Uhum. Cabo Giovanni, o Pedro Henrique também tem esse contato direto com as pessoas, mas no Corpo de Bombeiros vocês também têm esse contato, né, direto. Quais são as maiores dificuldades aí que você vê na população, nesse caso específico, com o problema com a questão da chuva? Olha, muitas vezes a população ela entra em contato conosco quando percebe alguma diferença na sua residência. Nós recebemos, principalmente começa esse período de chuva, nós recebemos algumas solicitações para observar se há algum risco, né? Normalmente, a gente faz esse primeiro contato, a gente dá essa primeira resposta à população, vai até o local, verifica, e caso nós entendamos que realmente há um risco, né, de ceder um barranco ou alguma coisa do tipo, a gente aconselha a população a abandonar o local e procurar, aí a gente mesmo faz contato com a Defesa Civil para tomar as devidas providências. Muitos casos geram, por exemplo, como o Pedro citou, a situação de São Tiago, né? São Tiago teve uma rua inteira que as casas desmoronaram, né? A rua abriu um buraco e desmoronaram várias residências, e a partir disso criou uma situação de alarme em toda a população. Então muitas vezes a gente recebe chamados na região, ou a gente comparece ao local para fazer vistorias, porque criou-se um alarme sem ter o risco real, né? Então, algumas das situações acontece isso. Muita gente acredita que por estar num local onde já aconteceu, pode acontecer novamente, né? E não necessariamente é assim. Mas é importante que a população tenha consciência de que, caso haja risco, caso perceba algum risco, e aí esse risco tem que ser observado através da residência, se aumentou, se tem rachaduras grandes, se ouviu algum barulho, se o barranco está cedendo. Então tem que observar essas questões. É humanamente impossível a gente estar em todos os locais durante todo o tempo, né? Então a gente só pode atender
quando for chamado. E para isso a população tem que estar em alerta, como o Pedro falou. Tem que se manter em alerta e ao perceber algum problema, alguma diferença, é só acionar tanto o Corpo de Bombeiros quanto a Defesa Civil. Quando vocês falam em acionar, é o 193 ou 199, né? 199 para a Defesa Civil, 193 para o Corpo de Bombeiros. Pedro, o Cabo Giovanni falando a respeito da questão da população entrar em contato e posteriormente ele entrar em contato com vocês. Essa semana, inclusive, vocês tiveram um caso nesse sentido, né? Na Gameleira, de uma casa que foi construída realmente próxima a um barranco muito grande, né? E que a casa está em risco iminente aí de desmoronar, né? Vocês têm essa dificuldade? Porque eu queria que você contasse um pouco sobre esse caso e também dessa questão da dificuldade das pessoas, né, às vezes não quererem sair do imóvel, a importância de se sair desse imóvel, né, do quão necessário é essa questão. Antes, só complementar o que o colega disse, até na Defesa Civil a gente às vezes lida com esse problema. São alguns casos que as pessoas querem que a gente vá no imóvel, faça vistorias e muitas vezes uma boa parte das situações que a gente atende são imóveis particulares e os riscos de desabamento surgem por causa da estrutura que está inadequada. A pessoa muitas vezes não dá a devida manutenção no imóvel, aí surgem trincas, rachaduras ou queda de reboco e muitas vezes as pessoas querem a atuação da Defesa Civil, querem que a gente vá lá, faça um laudo, querem buscar auxílio da Prefeitura. Infelizmente, a gente lida com esse problema, as pessoas querem auxílio da Prefeitura, só que são situações delicadas, porque são imóveis particulares e, em regra, a responsabilidade é do proprietário. Retomando aqui a sua pergunta, nesse caso da Gameleira, esse imóvel já tem um monitoramento, já tem algum tempo, salvo engano, desde 2015, quando foi feito o primeiro boletim de vistoria pelos membros da Defesa Civil da gestão anterior. Então, desde lá, a situação desse imóvel vem sendo monitorada. E há aproximadamente 2 semanas nós fomos chamados, recebemos ligação dos colegas do Corpo de Bombeiros, também da população, falando que teria havido um deslizamento, um movimento de terra, próximo na casa desse senhor. Quando nós chegamos no local, nós averiguamos a situação, o colega que trabalha com a gente da Defesa Civil, o Edson, até subiu lá no local para ver, e nós pudemos perceber que não houve mesmo um movimento de terra, mas sim, com as chuvas, parece que a parte de cima superior do barranco foi lavada e desceu alguma coisinha, alguma pedrinha, sem trazer algum risco de população. E aí, quando nós fomos falar com o morador pediu para a gente arrumar uma lona para ele. E a gente, infelizmente, não trabalha. Nós trabalhamos com a averiguação das áreas de risco e etc. Em caso de haver alguma necessidade de realocação da família ou de algum material, algum benefício, nós encaminhamos para os órgãos responsáveis, Secretaria de Obras e Assistência Social. Então ele pediu para que a gente arrumasse uma lona para poder colocar na casa dele, porque estava com problema. Quando nós chegamos na parte dos fundos do imóvel, nós percebemos que o imóvel é construído sobre um talude. Era construído sobre um talude, com as chuvas, existiu um movimento de terra a terra, desceu mais um pouco, e a parte da estrutura aos fundos da casa, ela está praticamente sem sustentação nenhuma. E aquele indivíduo está no iminente risco de que haja o deslizamento de terra e leve a casa dele. E ele, infelizmente, mora no local e vive com a esposa, 2 enteadas, uma filha, e a esposa ainda está grávida. Nós, cumprindo o dever, notificamos ele para que se retirasse do imóvel, só que muitas vezes as pessoas contam com a providência, acham, isso não vai acontecer, se acontecer não vai afetar, mas infelizmente nós não temos domínio, né, Giovanni, nós não temos domínio sobre os fatores da natureza, sobre a ação da natureza. Nós não sabemos, por exemplo, não temos condição de ter uma previsão específica se com o deslizamento de terra vai levar a casa toda ao chão ou se vai ser um desabamento parcial. Uma das grandes dificuldades também é conseguir convencer as pessoas, muitas vezes, a abandonarem o local, porque quando a gente percebe o risco, né, a gente de imediato comunica ao proprietário a respeito disso e já solicita que até pelo menos estar uma situação mais estável, que o local seja abandonado para poder garantir a segurança. Mas muitas vezes a pessoa
de fato, ela não aceita ou não quer acreditar que haja esse risco e aí permanece no local. Então, às vezes isso também se torna um problema, uma dificuldade no nosso trabalho. Ok. A gente vai continuar falando sobre, você vai continuar, No Pedro, no próximo bloco. Lembrando a você, telespectador, que quiser participar, entre em contato com a gente no 3372-3720 ou nos envie mensagem de texto ou WhatsApp para o 99972-1640. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já.